Professor. Obrigado, Túlio, pela participação super especial, introdução super formal. Eu acho que essa introdução dá um pouco o time que eu quero dar para essa aula, que é um time bem, nem um pouco formal. Então, uma coisa que eu não gosto de ser, que eu não sei ser, é ser formal. E o que eu vou fazer nessa aula de espectroscopia hoje vai ser uma aula, ao contrário da última aula que vocês tiveram de espalhamento, vocês tiveram um monte de coisa muito nova e um monte de informação. O que a gente eu vou falar aqui hoje, boa parte do que eu vou falar aqui hoje, vocês já ouviram ontem ou vocês já sabem de previamente. Ah, tá. E tomar o microfone também vai ser complicado, é uma coisa meio difícil. Mas, então, boa parte dos conceitos vocês já sabem, eu vou falar de novo. Então, para alguns vai ser meio chato, porque vai ser meio repetitivo. Para outros vai ser legal, porque a gente vai estar repetindo coisas que vocês talvez não lembrem ou viram e não sabem com tanta formalidade. E a ideia dessa aula é definir todas as coisas, definir todos os jargões, todas as coisas que quem trabalha com espectroscopia usa a todo momento. E aí, que para quem nunca viu ou nunca trabalhou com espectroscopia, não faz muito sentido quando a gente fala. A gente usa aquele termo e para quem nunca viu, fica aquele negócio, o que é que eu estou falando? Bom, nessas 30 segundos que eu acabei de falar, vocês já perceberam que eu falo rápido. E quando eu começo a falar das coisas, eu vou ficando mais empolgado e vou falando mais rápido. Por isso eu conto com vocês, para além de entender a aula, irem me parando com bastante perguntas. E hoje eu estou bem corajoso para responder perguntas, porque eu sou igual aqueles caras que aquele fraquinho jogando futebol, aí ele caça uma confusão, sai correndo, aí quando vem o zagueiro, aquele fortão lá perto dele. Eu estou assim hoje, porque aqui na primeira fileira tem um monte de gente que sabe muito de espectroscopia. Então eu sei que se a coisa vier muito difícil pro meu lado, tem várias pessoas aqui que podem responder. Então não tenho nenhum tipo de dúvida, as dúvidas mais básicas são as mais difíceis de responder, e são as que, em geral, mais esclarecem as coisas que a gente abrem o conhecimento. Então, antes de começar a falar o que eu vou falar na aula, eu queria ressaltar uma coisa e falar isso no primeiro slide, não enquanto vocês não estão acordados, se bem com a altura que eu falo, em geral, é difícil para vocês dormirem, né? Mas todas as aulas dessa escola foram preparadas por equipes que envolveram a maior parte dos pesquisadores do laboratório. Então, é um trabalho em conjunto, um trabalho que foi feito pelo NLS para vocês, e é um trabalho do NLS. Então eu sou a pessoa, como o Márcio disse, a gente é o porta-voz. Eu fui o cara que veio aqui para falar, mas todo mundo trabalhou na elaboração, todo mundo trabalhou na escolha do conteúdo que a gente vai falar. Então, todas essas carinhas aqui são as pessoas que fizeram essas aulas. Vocês vão ver boa parte dessas carinhas falando para vocês, algumas delas vocês já viram o Túlio, e outros vocês vão ver ainda durante a semana, ou vão fazer tutoriais com essas pessoas. Então todas as pessoas trabalham com espectroscopia aqui na NLS, e tem o contato de todo mundo aqui, e vocês podem entrar em contato, querer tirar dúvida, o que tiver. Bom, o curso de espectroscopia, da mesma forma que o curso de difração, está dividido em 4 aulas. Eu vou dar aula hoje e vou dar aula amanhã. A aula de hoje, como eu já falei, vai ser aquela aula bem introdutória, onde a gente vai falar um pouco mais de estrutura eletrônica, então a gente vai lembrar aquelas coisas de níveis orbitais, camadas atômicas, e sabendo todas essas coisas da estrutura eletrônica, ver se eu tenho uma estrutura eletrônica, se eu sei a estrutura eletrônica, como eu chego no espectro. E aí vou dar, vocês já viram falar algumas vezes o conceito de borda de absorção, então eu vou definir o que é uma borda de absorção, e vou dar nome para cada uma das bordas de absorção, e vou mostrar lá o que muda de uma borda para outra, o que eu estou fazendo de uma coisa para outra. Amanhã, aí a gente vai fazer o segundo passo. Então, eu já sei que eu tenho um espectro, eu gerei um espectro, e aí eu vou fazer... tirar a informação dele. Eu vou fazer de fato... Bom, eu tenho o espectro, ele apareceu aqui, para que ele serve? Então, basicamente, eu vou analisar um espectro de absorção, sem entrar em uma espectroscopia em particular, analisar 3 coisas, analisar posição de pico, largura de pico, intensidade / forma de pico, para ver como eu chego nessas coisas, como eu formo esse espectro, e aí, disso, como eu extraio informação. E aí, a gente vai dividir a espectroscopia em 2 partes, nos processos de excitação e decaimento, e aí vamos dividir nas 2 aulas de sexta-feira. Na aula de sexta-feira pela manhã, o Pedro vai falar de chanes, basicamente, e XPS, e na aula de tarde o Túlio volta, para a alegria de vocês, né? Aquela aula toda pausada, calma, organizada,
que só ele sabe fazer, aí ele volta para acabar a semana com chave de ouro, para falar dos processos de decaimento, vai falar de fluorescência, Higgs e outras coisas lá. Então, para começar a falar de espectroscopia, é óbvio que a coisa óbvia de dizer é falar do espectro, né? Então a gente já viu esse espectro algumas vezes, então a gente sabe que a luz ela vem em pacotes de energia com diferentes componentes de onda, e dependendo do que eu vou estudar, eu vou escolher qual energia que eu vou usar. Então, só para ter uma ideia, quem aqui... Espectroscopia é uma coisa bem comum, né? Então a gente vai com um range muito grande de coisas. Quem aqui já trabalhou com alguma forma de espectroscopia? Estou falando para especialistas. Estou falando, acho que 80% das pessoas já trabalhou com espectroscopia. Então, como todo mundo já trabalhou com espectroscopia, da onde vem a ideia? Quem foi a primeira pessoa a pensar em um espectro? Quem foi a primeira pessoa a pensar e mostrar que a luz se divide em energias? Newton. Lá no século XVI, ele não tinha muito, estava entediado, viu lá uma fresta da janela dele, colocou um prisma e aí viu que a luz se dividia em várias cores. E aí as pessoas falaram, não, isso aí está tudo errado. As cores é porque o prisma de alguma forma é colorido e o que está acontecendo está refletindo as cores do prisma. Aí o que ele fez? Ele falou, então beleza, eu vou pegar então aquele onde está projetado as cores, e fez um furo em uma das cores e colocou o outro prisma do outro lado. E aí viu que não dividia mais. Então, como ele mostrou que, de fato, o prisma estava só dividindo. Então, como o Márcio acabou de dizer, estava mudando lá os índices de refração e estava dividindo os componentes de onda, dividindo as cores. E é isso que a gente vai fazer, basicamente. O que a gente vai fazer no curso de espectroscopia é mais ou menos o que o Newton fez, só que ao invés de pôr o prisma, a gente vai colocar a amostra. Então, o que a gente quer ver é estudar, a gente vai chegar uma coisa, vai chegar uma radiação na minha amostra, eu quero ver a minha amostra interagindo, ela vai interagir com essa radiação, vocês já viram na aula do Túlio, então vai ter a interação da radiação com a matéria, e aí eu vou ver o que aconteceu com a radiação. Então a amostra vai de alguma forma modificar essa radiação, porque vai interagir com ela, e aí a gente vai estudar as propriedades, mais diferentes propriedades do meu material. Então, de uma forma bem simplificada, eu posso dizer que espectroscopia é dependente de uma propriedade física com a energia. Então eu vou mudar a energia da minha sonda de prova e vou ver, de alguma forma, as propriedades do meu material mudar. Certo? Então é isso que eu quero fazer que eu vou tentar fazer no curso de espectroscopia. Mostrar processos que vão mudar as mudanças que a luz vai sofrer. No nosso caso, vai ser um caso específico que a gente vai usar fótons, então a gente vai usar raio-x. Aí está aqui no ciclo, então a gente tem que puxar para o nosso lado, mas eu vou dizer algumas vantagens de fazer com raio-x, porque é mais legal fazer raio-x que fazer com outras coisas. E para investigar as mais diversas propriedades. Então, o que a gente vai investigar de fato? Então, de novo, a gente tem que copiar as pessoas que são importantes, né? E o diretor, com certeza, é uma pessoa bastante importante. Então, eu vou começar com o slide dele, que ele foi lá mostrando que o dedo, ele foi aumentando a magnificação. E o que eu estou interessado, para ir vendo a célula, os ribossomos, as proteínas e tudo mais, eu não sei nada de biologia, então me desculpem, eu não vou nem me atrever a fazer todo o processo, mas o que a gente está interessado é na última parte aqui. Como é que faz esse negócio aqui? Bom, o que eu estou interessado é nessa parte aqui. Eu quero olhar para a estrutura eletrônica. Eu quero entender a estrutura eletrônica. Porque se eu sei a estrutura eletrônica, eu espero conseguir provar para vocês ao longo dessa aula, se eu sei a estrutura eletrônica, eu sou capaz de predizer quase todas as propriedades do material. É óbvio que a estrutura eletrônica, que nem o Márcio já estava mostrando a estrutura cristalina, para ele não ficar com ciúme, ela vai ser afetada pela estrutura cristalina. Então, tudo que acontecer na estrutura cristalina vai estar modificando a estrutura eletrônica. Mas se eu sei a estrutura eletrônica, eu sei as propriedades do meu material. Então, eu quero, de fato, investigar a estrutura cristalina, para, investigando a estrutura cristalina, eu entender o material. Então isso vai poder ser de duas formas. Então eu já sei uma propriedade, vou ver a estrutura eletrônica dela, ou eu não sei a origem de uma propriedade e quero, em geral, quando eu não sei por que essa propriedade apareceu, é porque eu não sei direito a estrutura eletrônica dela. Então eu quero entender isso. Então eu vou usar a espectroscopia como uma forma
de determinar a estrutura eletrônica. É isso que eu quero fazer, certo? Então, aí de novo, a gente volta para a ideia de átomos, né, do que a gente vai voltar para a estrutura fundamental. E aí ontem o Túlio deu aquela frustrada na gente, né, porque eu estava preparado para falar só do modelo de Bohr, os niveizinhos, coisas simples, mas aí ele disse que não vale, né? Então a gente vai ter que melhorar um pouco a nossa argumentação. Então a gente vai fazer o quê? Então a gente sabe que o Rutherford descobriu que o núcleo era uma massa mais massivo, o Mark Bohr fala disso, e aí tinha lá o modelo de Bohr, mas não funciona muito bem, porque senão o elétron não decai, né? Aí a gente precisa usar a tal da mecânica quântica. A mecânica quântica é um negócio difícil, né? Porque eles começam a pôr tudo com uma coisa de probabilidade. É o tal de não assumir responsabilidade, né? Então eu não sei onde está o elétron. Então eu pode estar aqui. Ele pode estar aqui, pode estar ali. Então eu vou ter que fazer a coisa com uma forma de probabilidade. Então eu tenho uma probabilidade de achar, olha, eu não sei se foi eu que fiz errado, pode ser que tenha sido. Então o elétron quer saber onde está o elétron, vai tratar tudo com probabilidade. Então ao invés de ter uma órbita bem definida, o que a gente vai ter é um orbital. Então a gente vai ter um orbital que é uma região onde o elétron pode estar. Então ele pode estar em algum lugar ao redor do núcleo com diferentes probabilidades. Alguns lugares mais prováveis, outros lugares menos prováveis. Bom, então, por que meu slide está cortando pela metade? Pode ser que seja projetor. Bem lembrado, né? Praticamente. Vamos continuar. Vamos continuar assim. Vai trocar? 2 mil, vamos trocar então. Então, eu não sei, né? Mas eu acho que não, né? É provável que não. Então vamos continuar assim, vai, gente. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, onde eu estava? Então eu estava lá no orbital, né? Então a gente sabe os orbitais, a gente precisa escrever as coisas com orbitais, então a gente precisa... Só que tudo que a gente aprendeu em geral foi com um nível. E a gente precisa voltar para o caso do orbital. Agora não é mais um nível tão bonitinho. Será que eu posso usar tudo aquilo? Então a gente vai tentar fazer isso quanticamente e a gente vai fazer uso dos números quânticos. Então a gente vai olhar para os números quânticos e tentar descrever o estado do meu elétron agora. Porque agora ele é uma probabilidade, ele é um estado, ele é uma onda quase um pouco, eu tratar como uma onda também, né, uma função de probabilidade. E aí eu vou tentar usar os números quânticos. Então eu vou usar os 4 números quânticos para descrever aquele nível que eu só sabia bonitinho já antes. Eu vou complicar um pouco, mas vou tentar trazer depois para o que a gente sabe. Tá? Então eu vou usar os quatro números quânticos, vou falar de cada um deles, mas a ideia dos números quânticos tem a ver com a solução da equação de Schrödinger. Então é óbvio que eu não vou resolver a equação de Schrödinger aqui, porque é óbvio que eu também não sei resolver a equação de Schrödinger com detalhes, então... Aí você sabe que a equação de Schrödinger, eu tenho um operador hamiltoniano que vai atuar num estado inicial e vai gerar o outro estado, e aí vou ter várias leis de conservação. Então eu vou ter 4 números quânticos que são capazes de descrever esse estado, que vão ser o número quântico principal, que está relacionado com a conservação de energia, o número de momento angular orbital, que eu vou ter o momento angular e o momento magnético, que é o ML, e o de spin. Então eu vou falar dos 4 números quânticos. Eu vou começar com o primeiro, que também é chamado de número quântico principal. Então, nota que o que eu fiz aqui eu tenho um elétron e eu pus uma linha ali. Então, essa linha vai descrever os níveis de energia, as regiões de energia. Porque a energia, ela é quantizada e ela pode estar em alguns valores. Então, para o átomo de hidrogênio, ele vai, que é um que eu sei resolver um pouco melhor, eu vou definir níveis de energia. E se a gente lembrar do que o Túlio mostrou ontem, se eu olhar a distribuição de probabilidades, vai ter uma região lá, essa região... Opa, agora voltou a funcionar aqui, beleza. Mas, então, ele para aí. Vai ter uma região onde eu tenho mais probabilidade de encontrar o meu elétron. E essa região coincide com a região da primeira energia. Ou seja, se eu fizer o N igual a 1, a primeira nível de energia fundamental é a região que vai dar a distância média do meu elétron. Eu pego todas as posições prováveis e calculo uma média. O que eu consigo ver é que o meu elétron vai estar nesse primeiro orbital, nessa região desse primeiro orbital. A maior região de probabilidade dele vai ser esse primeiro orbital. E assim,
Se eu fizer para o n igual a 2, eu vou ver a região mais provável dele estar com aquela energia. E assim sucessivamente. Então, basicamente, embora eu esteja falando agora de uma coisa, de um orbital, eu estou descrevendo as coisas quase como um nível de novo. Estou falando de níveis onde a energia é constante. A energia está naquela coisa de energia. Estou falando para um caso mais simples, para o caso do átomo de hidrogênio, mas a gente vai assumir que isso vai funcionar para os nossos casos, tudo que a gente vai descrever agora. E aí, a gente vai voltar para cada um desses números quânticos, vão descrever as camadas atômicas. Tá? Então, isso a gente sabe lá do colegial, a gente usou isso para passar no vestibular, que cada número quântico dá uma camada, que a gente e deu uma letra para essas camadas. Então, tem a camada K, a camada L, a camada M. À medida que eu estou mais próximo do núcleo, vocês devem imaginar que eu estou próximo do núcleo, o núcleo me atrai com mais força. Então, a energia de ligação é maior. À medida que eu estou mais longe do núcleo, eu tenho mais facilidade para ser retirado do meu átomo. É mais fácil para eu retirar ele. Então, beleza. Então, o primeiro número quântico define a energia desses níveis de energia. Então, vou definir quanto de energia tem o elétron na distância média lá. Ótimo. Então, a gente vai para o segundo número quântico. O segundo número quântico é o número quântico de momento angular. Ele está relacionado com o primeiro. Tá? Ele vem na parte radial da solução da equação de Schrödinger. Só que ele tem que ser sempre menor do que o número principal. E ele vai definir os subníveis. Então vocês aprenderam lá já aquelas divisões em S, P, D e F. Então essa divisão de S, P, D e F vem do número quântico de momento angular. Só que ele tem uma outra função que é definir a forma do meu orbital. Então o número quântico vai definir a forma do orbital porque ele vai definir quantos pontos na minha região de distribuição lá eu tenho zero de probabilidade de encontrar um elétron. Que é o que eu falei de número de nodes aí, que é o número de zeros do negócio. Então, se eu tenho o primeiro orbital é o L igual a zero, que é o que a gente associou ao orbital S. Então, se ele não pode ter nenhum zero, qual que é a forma que vocês acham que deve ter esse orbital? Ele não pode ter nenhum zero. Então, ele é uma coisa que vai ter que ser meio que simétrica, né? O que é uma coisa mais simétrica em 3 dimensões? Uma esfera. Então a forma do orbital S é uma esfera. Certo? Porque não tem nenhuma região onde eu posso excluir de ter o elétron. O elétron está distribuído lá ao redor do núcleo, no caso do S. Se eu vou pro momento orbital igual a 1, eu estou no nível P. Então eu tenho um ponto onde eu posso ter zero de probabilidade de encontrar o elétron. Então a forma desse orbital já começa, eu pego a esfera, pego um ponto da esfera e destruo esse ponto. Falo, aqui não tem probabilidade, que é esse altere aí. Então eu pego a esfera e falo, aqui nesse ponto, daí no ponto central não encontro o elétron. Certo? Então eu começo a formar um orbital. Aí se eu for para o L igual a 3, vai ter 3 pontos onde eu não vou poder encontrar o elétron. E assim sucessivamente. Certo? Então conforme eu vou fazendo, eu vou ficando com uma forma cada vez mais complexa, mais difícil de fazer intuitivamente. Só que aí eu vou para o quarto número quântico. Então o primeiro número quântico definiu a energia da camada, o segundo definiu a subcamada e a forma do orbital. Eu vou para o terceiro número quântico, que vai ser o número quântico magnético, que vai definir a orientação desse orbital. Então a partir desse número quântico, eu vou definir como eu estou orientado em relação ao núcleo. Então no caso do L igual a 0, ele vai estar relacionado com L também, então vai variar de menos L a L. Então se eu estou no L igual a 0, só posso ter um ML igual a 0, porque é óbvio que eu tenho uma esfera, então a orientação da esfera não vai mudar. Se eu vou para o segundo caso, se eu vou para o caso de L igual a 1, eu tenho 3 valores possíveis de ML. Então, porque eu posso ter 3 orientações lá. Então eu posso colocar ele ao longo de um eixo, ao longo de outro eixo, e assim sucessivamente. Eu posso orientar isso. E vou fazer isso para todos os números quânticos. Então, se eu for colocando para 2, eu vou ter mais orientações, para 3, mais orientações. Se eu for... Aí falta algum número quântico, que é o que define o momento angular intrínseco, o popular e spin. Então, a gente já falou de spin algumas vezes. Então, o número quântico define... é um momento intrínseco, define esse movimento de precessão dos elétrons. E eu vou definir com 2 valores, no caso de elétrons, de todos os férmions, como um valor semi-inteiro. Então eu vou ter
um valor mais meio e um valor menos meio para isso, que vai ser os dois que ele pode ter. E eu vou chamar de mais meio de up e de menos meio de down. Com esses 4 números quânticos, eu sou capaz de descrever aquela minha função de probabilidade. Então eu consigo descrever o estado do meu elétron, que eu sei todos eles. E é porque a gente começou, que a gente fez lá no colegial, às vezes sem saber tão bem esses 4 números quânticos, que a gente começou a distribuir elétrons em caixinhas. Então a distribuição de elétrons em caixinhas passa por uma coisa que é, o elétron gosta de exclusividade, então eles não gostam de ter nunca o mesmo número quântico, então não pode ter os 4 iguais. Então isso vai definir as caixinhas lá. Então eu tenho a mesma energia e está no mesmo orbital. Então eu tenho o N igual e o L igual. Aí eu vou começar a ter que diferenciar eles. Então, no caso do P, ele tem 3 possíveis MS. Então eu tenho 3 caixinhas. E aí eu vou ter 2 possibilidades de colocar em caixinha. Eu posso colocar com o spin up e o spin down. Então, quando eu coloco lá todos o nível P, eu vou seguir uma outra regra que é importante, a gente vai falar delas algumas vezes. Quando a gente falar de magnetismo, a gente vai seguir regra de Hund. A gente sempre começa a popular do nível lá mais profundo, né, de menos energia. Então, a gente vai sempre colocar todos com um lado de spin, e aí a hora que começa, tem que colocar que eu vou emparelhando o spin contrário, certo? Então, até aqui, eu acho que tudo isso que eu falei, vocês já sabem de alguma forma, né? De alguma forma, vocês já viram isso em alguns lugares. Então, vamos continuar com coisas que vocês também sabem. Então, vamos começar a distribuir um átomo qualquer. Tá? Então, vamos pegar um átomo de ferro e vamos distribuir ele nos níveis de eletrônicos, certo? Então isso vocês aprenderam lá no colegial, aquele diagrama de Linus Pauling. Então vocês pegam a distribuição, aquele lá que você vai para um S, que é basicamente como eu coloco os níveis lá com os números quânticos, e vou colocando. Então eu ponho os 2 elétrons no S, depois 2S, 2P, 3S, blá blá blá, até preencher lá em cima, certo? Bom, preenchi o átomo neutro, isso a gente sabe fazer. E a gente falou já que, dependendo da energia que eu tô, quanto mais dentro eu tô, mais eu tenho energia de ligação. Quanto mais fora eu tô, menos energia de ligação. Então, se eu quero formar um íon, se eu quero perder elétrons, da onde eu vou perder? Do mais externo. Então, quando eu vou formar íons, se eu vou fazer lá a distribuição do ferro, se eu vou tirar 2 elétrons do ferro, eu vou tirar dos que estão mais lá fora com menos energia de ligação. Então eu vou lá no nível 4S e arranco eles. E vou fazendo isso tipo de cima para baixo. Então eu preencho de baixo para cima e quando eu vou roubar eu faço o contrário, porque eu tenho energia de ligação. Então se eu for tirar o próximo que eu vou tirar vai ser do nível D. E assim sucessivamente, certo? Bom, legal. Então a gente sabe que tem esse monte de nível de energia. E vocês sabem que cada nível em geral pode ter alguma coisa diferente, certo? Eu posso querer estudar ele por alguma coisa qualquer. Então vocês devem começar, a gente já falou disso, vamos quantificar as coisas de energia. Se eu quero olhar para um cara bem interno, se eu quero olhar para um nível bem de caroço, eu vou olhar para o mais interno deles todos, eu vou olhar para o nível 1S. Certo? Para arrancar, no caso do ferro, o nível 1S, eu preciso colocar da ordem de 7.000 electronvolts de energia. Se eu vou para um outro nível, eu vou diminuir, conforme eu vou subindo aqui, eu vou diminuindo a quantidade de energia que eu preciso para arrancar esse elétron. E aqui é uma das justificativas para a gente ter um síncroton. Porque a gente precisa ser capaz, se eu quero entender a estrutura eletrônica como um todo, eu preciso ser capaz de estudar cada um desses níveis. Olhar para um desses níveis porque eu quero ver diferentes propriedades. Então eu preciso ser capaz de ter naquela minha sonda de prova uma sonda que consiga chegar nas mais diferentes energias. Então eu posso ir no caso do ferro desde 7.000 electronvolts para o mais profundo até poucos electronvolts lá na camada bem em cima da camada de valência. E é por isso que a gente tem aqui no laboratório várias linhas de espectroscopia. Eu espero não ter escrito nenhuma, mas eu provavelmente... Ficar onde? Isso aqui? Eu espero não ter escrito de nenhuma, mas são acho que 10 linhas de luz que são dedicadas à espectroscopia. Eu acho que dá mais da metade do laboratório, muito mais da metade do laboratório. Que cada uma delas vai trabalhar numa dessas faixas de energia. Então a gente começa com as faixas de energia bem baixa, para olhar bem o estado de valência, vai descendo e olhando todo esse nível. Então dependendo do que eu quero investigar, eu vou olhar qual orbital que eu quero olhar, e aí qual orbital que eu vou olhar é qual linha de luz que eu vou trabalhar.
Então, eu acho que eu não decidi nenhuma. Então, todos aqueles sintetizadores que eu mostrei lá, eles vão estar alocados em alguma dessas linhas de luz aqui. Tá? Então, vão estar... Quem já usou o laboratório sabe que já foi em alguma dessas linhas e sabe todas que a gente tem. Certo? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Só que é legal. Eu estou falando de átomos meio que isolados até agora, né? Só que aí as coisas, em geral, não ficam todas isoladas sempre. Elas gostam de se formar de alguma forma. Então vão começar a se juntar e formar, a primeira coisa, formar moléculas, né? E a gente precisa ligar essas moléculas. Então a gente estava bem aqui com nossos níveis, a gente vai ter que complicar um pouquinho porque a natureza às vezes não colabora. Então a gente tem que ir para uma coisa um pouco mais... descrever essas ligações através da que a gente chama de teoria de orbital molecular. Então a gente vai ter que usar um pouquinho de quant, mas a gente vai usar isso como o Túlio mostrou, aquela coisa de somas de interferência construtiva e destrutivas. Então a gente vai pegar os dois estados. Então vamos pensar num caso bem simples, o caso do hidrogênio, certo? Que é o mais simples, vamos formar uma molécula de H2. Aí. Então o hidrogênio é um próton e um elétron. Certo? Então eu vou pegar dois hidrogênios, vou pôr um do lado do outro, para tentar formar uma molécula. Então, vocês lembram que aí vai ter só um estado 1s, então vai ser só uma esfera o orbital dele, né? Então eu vou pôr os dois orbitais um do lado do outro, e eles vão começar a se hibridizar, certo? Vai ter uma sobreposição, vai ter uma região lá que vai ter uma parte do orbital de um com a parte do orbital do outro, certo? E como é que a gente vai somar isso? Como é que eu sei quanto de orbital de um e quanto de orbital do outro? Então a gente vai pegar e vai tratar isso com aquela distribuição de probabilidade. Então eu tenho o primeiro hidrogênio aqui, o segundo hidrogênio aqui. Eu vou somar eles. Então, mas eu posso somar eles podem ser de fato simétricos, ou seja, as duas coisas estão as duas distribuições de amplitude e probabilidade estão para o mesmo lado, ou eles podem ser antissimétricos. Então eu posso gerar uma interferência construtiva, onde eu vou somar as duas coisas, ou eu posso somar uma destrutiva. Então, se eu somar os dois, na verdade, construtivamente, eu vou gerar essa região aqui, vai gerar uma região de menor energia. Então, eles vão gostar de ficar desse jeito. Vou diminuir essas energias. Ou eu posso fazer eles antissimétricos, e aí eu vou gerar essa região aqui. Pode ser o meu dedo, né? Que trabalha bem. Então, eu vou gerar uma região aqui que vai gerar um novo. Vai gerar tipo um zero. Vai ter uma região que eu vou sobrepor total as funções de onda. Como eu gerei um zero, quando eu... Assim, não é bem certo que eu vou dizer agora, mas intuitivamente, lembra quando eu tinha um zero no momento lá no nível P, a energia mais alta? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Quando eu não gero zeros, a energia diminui. Eu gosto de fazer isso. Quando eu gero um zero, eu gero uma região aqui tem um desenhinho, o que acontece é o seguinte, quando eu sobreponho aqui, a repulsão coulombiana é diminuída, porque eu tenho uma blindagem melhor. Do outro lado, eu meio que não tenho o elétron no meio, então a repulsão é mais direta, então eu tenho mais energia de repulsão, então eu estou num nível mais energético. E é por isso que a gente gera dois orbitais. Então eu tinha dois orbitais dos átomos e a minha molécula vai gerar dois orbitais também. Só que um desses orbitais foi criado pela interferência construtiva, gerou um orbital que a gente chama de orbital ligante. Como ele é de menor energia, ele tende a estabilizar a minha ligação. E o outro é o contrário, o outro é uma interferência destrutiva. Então eu gerei um zero e gerei um orbital antiligante. Então é mais ou menos o que a gente vai estar fazendo agora. Certo? Então eu estou pegando aquele monte de distribuição de probabilidade e estou somando elas para gerar novos orbitais. Certo? Bom, então vou ter dois tipos de orbitais, ligantes e antiligantes lá. Então, mas aí o que acontece se eu pegar e for além disso? Aí, então eu não tenho mais só dois átomos, eu tenho centenas, milhares de átomos. Essa sobreposição vai aumentar e aumentar e aumentar aos montes, né? Então, de uma forma meio que intuitiva, eu quero que vocês acreditem em mim que essas hibridizações essas sobreposições vão se aumentando, de forma que eu vou criar regiões que eu não vou ter mais divisão de níveis. Eu vou ter sobreposição de níveis. Então eu vou ter regiões que vão ser contínuas quase. Não tem mais um nível aqui numa energia, e outro nível uma outra energia. Eu tenho um contínuo.
tem um contínuo de energias que vão formar o que a gente chama de bandas agora, certo? Então eu estou hibridizando tanto que eu não tenho mais a diferença. Então isso vai acontecer quando eu estiver num sólido, eu vou ter aquele monte de banda lá, então eu vou ter uma coisa que vai ser um contínuo. E aí eu vou usar a mesma ideia intuitiva do orbital molecular. Quando eu estiver formando a interferência construtiva, eu vou diminuir a energia. Por isso que eu vou formar aqui, essas bandas vão estar sempre... A banda formada tem energia sempre um pouco menor da banda sem hibridizar. E é por isso que ele gosta tanto de formar essa estrutura, que diminui a energia do estado. Certo? Então, da mesma forma que a gente viu lá para os orbitais das duas moléculas, a gente vai pensar nisso no sólido. Certo? Então, a gente forma a banda para essa hibridização de um monte de níveis, de um monte de orbitais. Bom, até aqui está tudo indo ok? Bom, beleza. Então, a gente vai fazer só uma pequena revisão do que a gente acabou de dizer, para lembrar porque a gente vai mudando as classificações. Então, notem que eu coloquei átomos, moléculas e sólidos. Então, eu coloquei as três coisas. E aí eu coloquei os níveis de energia aqui embaixo. Certo? E eu coloquei eles das mesmas cores, porque eles não mudam de nome. Certo? Porque o momento angular, no nível de caroço, nada acontece. Está tudo muito bem lá no nível de caroço. Então, se eu vou estudar nível de caroço, eu estou estudando um átomo, eu estou estudando basicamente o mesmo estado. É um nível bem definido. Certo? Só que quando eu vou para a região acima, a região acima da região ocupada, acima do nível de Fermi, começa a mudar. Então a gente já viu que no caso da molécula, eu formo esses dois orbitais, que eles podem ser simétricos ou antissimétricos, né? Então tem aquela simetria de inversão. Então, ou um orbital é igual ao outro, ou ele é ou é o inverso do outro. Então conserva o que a gente chama de paridade em molécula. Então eu preciso mudar, quando eu vou falar desse estado ocupado, eu tenho que falar de uma outra forma, eu tenho que falar de orbitais moleculares. E no caso dos sólidos, aí é mais complicado, porque eu não consigo ver uma forma bonitinha igual eu via lá na molécula. Eu vejo um contínuo, e o que eu vou conservar é outra coisa, que é o momento linear. Certo? Então eu vou mudando o que eu estou conservando, eu vou mudando o tipo de simetria que eu tenho no meu sistema, e eu vou chamando de outras coisas. Certo? Então, beleza. Então, agora, a pergunta é meio óbvia, e eu já comecei a falar dela, por que eu estudo estrutura eletrônica, então? Então, porque ontem o Gustavo deu um exemplo que é legal. Olhando para aquela estrutura de bandas, ele definiu o que era um metal, o que era um isolante, o que era um semicondutor. Isso é uma das coisas. Eu posso pensar em metais, eu sei características boas de metais, por exemplo. Eu posso dizer que metal é maleável, e eu vou explicar isso a partir de estrutura eletrônica, porque eu sei como os elétrons se distribuem lá no metal, e sei que é fácil para o elétron se mover no metal, e por isso eu sei a propriedade desse material. E isso vai estar em quase toda a propriedade que a gente for dizer. De alguma forma, a estrutura eletrônica vai ser a identidade da característica do material. E é por isso que eu preciso dela. Só que é óbvio que eu só vou saber ela se eu souber todas as outras coisas. Eu preciso das outras informações que influenciam a minha estrutura eletrônica. Certo? Então a gente vai estudar estrutura eletrônica para entender outras propriedades. Então, eu quero saber qualquer coisa, para saber de verdade, eu vou olhar para a estrutura eletrônica. Eu vou querer olhar para isso um pouco mais profundamente. Então, como eu já falei, o nosso caso... quanto tempo já foi? Foi 40 minutos? Tá muito ausente, Tchê. Ele tá... pode ser também. Tá, 40 minutos, tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui com espectroscopia é focar em raio-x. Então, que eu já falei, a nossa sonda de prova é o raio-x. E a gente vai estudar os diferentes fenômenos. Óbvio que aqui eu não coloquei o fenômeno do Márcio, porque espalhamento é muito difícil, aí ele vai falar. Mas a gente vai focar na parte de ou transmitido ou emitido, sejam fótons ou sejam elétrons. Tá? E o que eu vou fazer agora, então, o que eu quero definir é definir esse processo, definir esse negócio de borda de absorção agora. Então eu vou ter a onda de prova, vai me dar energia para o elétron de caroço, esse elétron ele vai sair do meu orbital,
E aí, ao que ele sai, eu posso investigar esse primeiro processo primário que eu vou dizer, que é transferir energia do meu fóton para o meu elétron e vou investigar esse elétron de caroço. Eu posso tanto investigar o elétron de caroço como o elétron para onde ele foi. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Ou essa configuração com o buraco lá não é uma configuração que o átomo vai gostar. Ele vai querer voltar e vai querer preencher aquele buraco. Aí, para ele voltar, ele não pode voltar lá do normal, ele tem que perder energia. Então, nesse processo de voltar, ele pode emitir ou um fóton ou um elétron. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, lembra que eu falei que as aulas tiveram, uma vai ser o processo de absorção e a outra vai ser o de emissão? Vai ser mais ou menos isso aqui. Vai olhar ou o primeiro processo primário ou o processo secundário. Então, acho que o que a gente precisa sair dessa aula de hoje é que espectroscopia chega uma onda de prova, essa onda de prova, o Túlio mostrou ontem, não é só uma onda, é uma partícula também que tem todos os números quânticos lá, tem momento angular, momento de spin, momento angular orbital. Ela vai chegar, vai interagir com o meu material e vai sair de um outro jeito. E aí eu vou usar isso para entender o meu material, certo? Então, volto para aquela definição que a gente falou no comecinho da aula. E aí a gente vai fazer isso de várias formas. Então a gente vai olhar para a dependência com energia de uma forma simples, que é o mais trivial, vamos dizer assim, o mais comum em espectroscopia. Mas a gente vai olhar de outras formas também. Então a gente também vai olhar, como eu disse, a partícula entra com momento. Então a gente vai ter uma aula do Túlio que ele vai mostrar que eu posso com espectroscopia não só provar a energia e os estados, mas também provar o momento da minha sonda e tem a ver com o momento da minha amostra. Tá? Vai ter as relações de dispersão lá. Então eu vou mostrar essas figuras bonitinhas do espectro 2D lá, de ARP, SIX, coisa desse tipo. E eu acho que tenho quase certeza que o Sato hoje à tarde vai usar a espectroscopia como uma forma de fazer imagem com contraste, para mostrar aquilo que o Túlio mostrou ontem, que essa absorção depende do número atômico. Então eu posso fazer contraste das coisas com espectroscopia. Então a gente vai falar todas essas coisas e isso eu já falei, a gente vai voltar para cá para começar a definir as bordas de absorção e dar nome para elas, tá? Então, a gente volta para a relação que o Túlio deduziu ontem. Então, a gente tem o experimento mais simples possível que a gente pode pensar de espectroscopia é o processo de uma espécie de transmissão, né? Então, eu tenho a minha fonte, que no caso é o síncroton, ele vai passar por um elemento óptico. Será que vocês ouviram falar de monocromador ou já ontem, né? Ou anteontem, sei lá. Ontem, né? Enfim, amanhã vai ter. Vou ter o monocromador lá. Vai escolher, então a energia está chegando, meu pacote de luz lá está chegando com um monte de energia. Eu vou escolher a energia que vai chegar na minha amostra. Aí eu vou medir o quanto vou medir a minha prova antes de chegar na amostra, passo pela amostra e meço depois. E aí esse coeficiente o raio, a sonda transmitida com a incidente vão ter uma relação, que é a relação que o Túlio deduziu ontem, a relação de Lambert, que vai depender do coeficiente de absorção, certo? Aí você faz aquela coisa do logaritmo lá, normalizado pela espessura, e aí você tem o coeficiente de absorção. E esse coeficiente de absorção é o que a gente vai medir. E como o Túlio disse ontem, esse coeficiente de absorção vai ser proporcional à seção de choque. Que é o que a gente, de fato, quer saber para determinar as coisas. E amanhã, o que a gente vai tentar fazer é calcular a seção de choque. Mas, ontem o Gustavo mostrou essa figura e disse que era de estimação. Com todo respeito, eu copiei aqui. Espero que você não se importe. Só para lembrar que o processo que a gente está falando, o processo de absorção que a gente está falando dessa transmissão aí, em primeira aproximação, basicamente, absorção fotoelétrica. Então aqui tem o gráfico de seção de choque do cobre, igual o Túlio mostrou ontem, né? Então à medida que eu vou aumentando a energia, eu vou diminuindo essa absorção, né? Então vai caindo lá, vai ficando mais transparente. Em algumas regiões tem uns pulos, que é o que a gente tem esses saltos, que é as bordas de absorção, que eu vou definir agora. Mas a seção de choque, basicamente, a absorção fotoelétrica é muito maior que todos os outros efeitos. Então eu vou estar falando basicamente sempre de absorção fotoelétrica. Tudo bem? E agora eu vou começar a definir aqueles pulos lá.
Então, o pulo dá quando a energia da minha sonda de prova atinge a energia de ligação do meu elétron de caroço. Então, quando eu tô dando energia para o material, estou passando lá o raio-x. Quando eu dou energia suficiente para o elétron ter energia para sair dali, ele sai, ele se rebela, fala, não quero ficar mais aqui, eu tenho energia, vou sair daqui. E aí eu tenho aquele pulo lá, que ele pega toda a energia para ele para ser ejetado. Certo? Então, e aí eu vou, dependendo de onde eu estou excitando, eu vou dar nome para as bordas de absorção. Tá? Então, dependendo de onde eu saio, eu vou dar um nome. Eu vou pôr um slide da prova para ficar mais claro quais são esses nomes, mas e isso vai valer tanto para o processo de arrancar do caroço e ir para um outro lugar, como o processo de alguém cair para ocupar o caroço, o processo de emissão e o de decaimento. Tá? E aí, a gente vai definir as bordas com esses nomes. Tá? Então a gente vai dar lá, se eu tirar um elétron do nível 1s, estou falando de borda K. Então a partir de agora, eu nunca mais vou falar de... Hoje não, hoje eu vou falar várias vezes ainda, mas a partir de amanhã, quando eu falar borda K, você está na cabeça de vocês que estou arrancando elétron do nível 1s. Quando eu falar borda L1, do 2s, aí a borda L2, do nível 2P, 2P meio, da L3, 2P 3 meio, e assim... Então vai ter, dependendo de onde eu estou excitando, qual a energia que eu estou dando para o meu material, é a borda de absorção que eu estou fazendo, certo? Bom, quase todos os elementos eu vou conseguir ter borda, só para ter uma ideia de ordem, de qual energia eu estou falando. Aqui eu tenho um exemplo de onde vão estar as bordas de cada elemento, dependendo do número atômico, né? Então, o metal é muito leve, eu quase não consigo sondar nada, porque ele tem poucos elétrons, ele tem só níveis S lá, então eu só consigo ver borda K em bem baixa energia. À medida que eu vou aumentando o número atômico, eu consigo ver eu consigo excitar outros orbitais e começo a ter as outras bordas. Eu consigo ter bordas L, bordas M e assim sucessivamente. Então, como mais pesado vai ficando o material, mais bordas eu vou tendo e mais coisa eu posso estudar. Certo? E a grande vantagem de trabalhar com raio-x com relação a outras espectroscopias é que eu consigo tunar isso e consigo investigar qualquer elemento químico da minha tabela periódica. Qualquer que estou exagerando, né? Porque sei lá, hidrogênio eu acho que eu não vou conseguir. Talvez, mas... Talvez. E aí eu consigo... a gente sabe que essa energia de ligação é uma identidade dos materiais. Então eu consigo... se eu sei aonde acontece aquela borda, aonde acontece aquele salto, eu sei que material eu estou fazendo. Então eu posso ter um material complexo, e eu quero estudar só um dos tipos de elementos que tem no meu material, eu consigo ir para a região onde só ele tem a borda de absorção. Então eu consigo escolher o elemento químico, eu tenho essa seletividade. E aí a gente vai dividir isso, então, em dois, a gente vai falar um pouco disso de raio-x moles e raio-x duros. Os raio-x moles são aqueles que a gente vai ter baixa energia, então eu vou ter menos capacidade de penetração, mas vai ter várias coisas que eu consegui fazer disso. Vocês vão ter uma aula de bastante de superfície, vão ver bastante que a gente pode fazer com isso. E vai ter os raios-x duros, que a gente tem condição de ir mais profundo em átomos mais pesados, ou consegue penetrar mais materiais. Eu devo admitir que eu gosto mais da parte dos duros, né, que é mais forte, robusto, mas tem gosto para tudo. E a parte legal é que isso tudo está muito tabelado. Então eu tenho tabelas lá onde eu consigo definir todas as bordas. Então olha aqui um íon de európio, eu sei exatamente onde está todas as minhas bordas de absorção. Certo? Então eu consigo saber muito bem disso. Isso é uma coisa que vai alterar um pouco de acordo com meios que eu vou estar, ligações que eu vou estar, mas eu consigo ter uma identidade. Então eu consigo identificar o que eu quero lá. Então eu sei que, por exemplo, tal propriedade está vindo de tal elemento, de tal parte do meu material. É por isso que a técnica de espectroscopia é tão útil e tão usada. Certo? E aí, só que agora eu preciso voltar para aquela figura para falar de uma outra coisa que passou meio desapercebido e eu preciso definir aqui agora. Vocês viram que eu criei uns níveis novos aqui, né? Eu criei um nível 2P meio e um 2P 3 meio. E na hora que ele estava brincando de número atômico lá, não tinha esses dois números lá, né? Por que eu criei esses dois números? Da onde eles vêm? Complemento spin-órbita. Então, o que é uma complemento spin-órbita? Então, vamos só para quem nunca viu falar o que é complemento spin-órbita. Então, vamos tentar fazer de uma forma bem simples. Então,
pensar de novo no átomo de hidrogênio, por que esse negócio de fato aparece, e como é que eu posso ver isso experimentalmente, no caso, ver esse desdobramento desses níveis. Então, o átomo de hidrogênio é um dos poucos que a gente consegue de fato calcular e determinar todos os níveis dele lá bonitinho. Então, se eu der energia para o meu elétron do meu átomo de hidrogênio, eu consigo excitar ele para qualquer lugar, para qualquer desses outros níveis, e consigo que ele vai decair, certo? Vai ter uma região aqui, entre os níveis 6 e 2, que ele vai decair em uma região que é a região do visível. Então, se eu olhar para o espectro de decaimento do visível do hidrogênio, eu vou ver linhas em cores bem definidas assim, que vão ser aqueles decaimentos. Correspondem exatamente à diferença de energia entre os dois níveis lá. Porque para decair, ele tem que emitir alguma coisa. Ele emite um fóton, que tem aquele comprimento de onda que cai na linha do visível, eu consigo ver isso. Consigo observar isso no meu espectro. Só que se eu olhar com um pouco mais de detalhe, eu vou ver que, por exemplo, o vermelho aqui não é bem um vermelho, ele tem dois vermelhos, são dois picos. E por que acontece isso? Então vamos voltar lá para o meu modelo simples, que é mais fácil para a gente entender. Então eu tenho um elétron com spin, com momento intrínseco, ele está orbitando ao redor do núcleo. Para enxergar de uma outra forma, a gente pode pensar num outro referencial. Né? Eu posso pensar que é o próton, no caso do núcleo, que está orbitando ao redor do elétron. Então, como eu tenho carga girando, eu tenho, vocês lembrarem lá daquela coisa que vocês aprenderam no colegial, você tem regra da mão direita. Vou gerar um campo magnético lá. Então eu posso assumir que eu tenho um campo magnético relacionado ao spin e um campo magnético relacionado a movimento de órbita ali. Esses dois campos vão interagir um com o outro. Então eu vou fazer vai gerar um torque no outro. Então um vai querer inclinar esse outro momento. E essa mudança da orientação do meu spin, ou do depende do que tiver, essa mudança de orientação vai mudar a energia do meu estado. Então eu vou pegar, se eu tiver numa configuração onde os dois são paralelos, eu vou diminuir a energia. Se eu for uma construção que estão antiparalelas, eu vou aumentar a energia. Porque eu vou pegar aquele nível e vou splitar em dois. E aí vocês têm que lembrar que, por exemplo, se eu tiver no orbital S, onde eu tenho momento angular 0, o L é 0, isso não vai acontecer. Tá? Porque eu não tenho quem acoplar, eu só tenho o magnético. Se eu vou para os outros, aí eu passo a ter o L e vou começar a dividir. Certo? Então a gente poderia calcular tudo isso. Então, essa divisão entre níveis tem a ver com esse acoplamento espinhótico. Tem a ver que é essa tendência de inclinar um momento em relação ao outro. Certo? Bom, eu já estou acabando. Então, os espectros de absorção vão ter aquilo lá da identidade. Né? Então, se eu for para diferentes elementos, eu vou ver diferentes posições onde eu vou ver aqueles picos. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Então, aqui tem um exemplo de 3 elementos químicos diferentes. Então, você vê o oxigênio, ele é bem leve. Então, na resolução que a gente tem aqui, a gente não consegue ver nenhuma borda. Então, não tem nenhuma borda de absorção para a gente observar lá. Ele só vai decaindo. Aí, depois eu vou com o ferro, eu vejo já uma primeira borda lá, a borda K do ferro. Lá para baixo daria para ver alguma coisa, mas a gente não está para coisa aqui. E aí vou para os outros elementos. Então, cada elemento vai ter as suas posições. A gente vai ver esses espectros. A gente vai falar desses espectros muito a partir de agora. Tipo, da próxima espectroscopia, então a gente vai estar sempre falando desses espectros, dessas regiões aí onde eu tenho esses saltos. Certo? Então, vai ser muito importante porque eu vou poder estar provando materiais, e aqui eu tenho exemplos de 3 diferentes materiais. Então eu estou olhando para os materiais metálicos, de ferro, cobalto e níquel, e estou olhando para os óxidos deles, e eu vou ver que o fato de eu ter óxido, eu estou mudando aqui essa condição de hibridização. O Pedro vai falar com calma sobre isso. E só o fato de eu mudar a região lá que eu estou provando de verdade, está mudando bastante a forma do meu espectro. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, porque quando eu estou fazendo esse experimento de transmissão, aqui experimento de absorção, o que eu estou provando de fato, o Pedro vai falar com detalhes, eu estou provando essa região, estou provando o estado desocupado, a banda de valência mesmo, não tem, onde tem buraco. O estado desocupado, não buraco, desculpa. E eu posso fazer de outro jeito, eu posso provar de fato, usar o elétron que eu arranco para provar.
que é o que o Pedro vai falar também na aula 3, que é o XPS. Então eu arranco o meu elétron com certa energia cinética e detecto esse elétron arrancado. Então eu estou provando de fato o elétron de caroço. Então eu posso tanto provar o estado para onde ele está indo, como provar o elétron que eu arranquei. E é óbvio que eu posso fazer todo o processo inverso também, né? Que eu posso provar a volta, provar depois o decaimento, que aí eu vou ver a fluorescência, o decaimento G e outras coisas. Certo? Bom, hoje eu falei de um monte de coisa que eu disse que estava tabelado, falei de um monte de coisa que a gente sabe, e é óbvio que ninguém decora isso. Na verdade, depois que a gente vai trabalhar com isso a vida inteira, algumas coisas a gente começa a decorar, mas não todas. A gente decora alguns elementos, mas não todos. Então esse site, esse CXRO, é um site bem legal, porque base daquelas coisas que o Túlio mostrou, de seção de choque, onde está a atenuação, tem tudo lá para você fazer simulações, é bem legal. Eles acho que distribuem gratuitamente aqui esse livrozinho, que tem todas as bordas de absorção, todas as posições dessas coisas, que você pode ir lá dar aquela consultada e ver, para ter uma ideia, tipo, meu elemento tem tal, a minha amostra tem tal elemento que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Certo? Bom, acho que só para lembrar o que a gente falou hoje, então hoje a gente ficou lembrando todas as coisas de estrutura eletrônica. Então a gente reviu as coisas de estrutura eletrônica para ver as potencialidades de estrutura eletrônica. Reforçamos várias vezes o que a gente quer fazer é ter uma sonda de prova interagindo com a amostra e a gente vai ver o que vai sair do outro lado, para ver qual propriedade está mudando e como está mudando. Então é isso que a gente vai usar para todas as aulas daqui para frente, certo? Então e aí com isso a gente vai construir os espectros. Então era isso que eu tinha para falar. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Do jeito que eu mostrei ali, às vezes tem mais de uma borda de verdade, né? Então, em alguns lugares a gente tem duas quantidades, tem a borda L2 e L3 são muito próximas. São duas bordas lá, porque às vezes a separação de energia não é tão grande, então eu posso estar muito próximo e isso pode gerar as muitas coisas. Oi. Sim, com certeza. Acho que vocês vão fazer, inclusive. Ele perguntou se eu posso acompanhar um espectro desse, acompanhando um processo de tipo de redox, de reação química, alguma coisa desse tipo. Acho que uma das práticas, inclusive, é fazer isso, né? Que é acompanhar uma reação catalítica fazendo espectros ao mesmo tempo. Porque a gente tem aqui... não vai ter essa prática? Então, bom, não vai ter essa prática, mas isso é algo que a gente faz... Assim, tem uma linha, que é a linha que o Gustavo trabalha, que é uma linha dispersiva ali, a gente pode, depois vocês vão poder visitar, que a gente consegue fazer esses espectros muito rápido, da ordem de segundos. Então a gente consegue acompanhar uma reação em a ordem de segundos e acompanhando toda a evolução. Tá? A cinética da reação E aí a gente pode fazer aquilo que o Márcio falou, a gente pode fazer tudo aquilo que o Márcio falou de torturar a amostra, vale para a espectroscopia também. A gente pode fazer experimentos em baixa temperatura, alta temperatura, com forno, com criostato, com pressão, sem pressão, com campo magnético. E a gente vai fazer, e aí acho que durante o que a gente vai mostrar a partir de agora, são coisas desse tipo. São um monte de formas de explorar essa espectroscopia, tirar mais informações. Certo? De que maneira eu devo escolher que tipo de espectroscopia, no sentido da região do espectro eletromagnético, eu devo fazer no meu material? Depende de que orbital você quer provar. Depende do que você quer olhar. Então, se eu quero olhar os estados de valência, eu tenho que olhar lá o 4S. Mas depende, eu quero olhar estados ocupados numa transição, eu quero olhar magnetismo. Se eu quero olhar magnetismo, estou falando de terra rara, é legal olhar para os níveis F, porque é eles que dão o magnetismo. Mas depende, eu quero olhar a formação de uma ligação que acontece num estado D.
Então eu vou ter que ver qual propriedade eu quero investigar, na onde eu acho que ela está acontecendo e qual tipo de espectroscopia eu vou fazer. Sendo esse material dopado ou puro daí? Aí vai depender do tipo da técnica que você vai fazer. Vamos supor, para fazer essa absorção, eu preciso ter uma quantidade, para conseguir ver isso por transmissão, eu preciso ter uma quantidade de material. Se eu tenho muito pouco material, eu vou ter dificuldade para fazer isso, mas eu vou usar os outros processos, que é o processo como fluorescência, que eu sou mais sensível se eu tenho menos material. A gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe, mas vai depender, eu vou poder encaixar em todos os cenários. A minha dúvida, eu não sei se dá para fazer um experimento in situ, tipo, passando corrente, ver estado de oxidação, com a atmosfera controlada. Eu consigo fazer aqui? Passando corrente com a atmosfera controlada. Eu imagino que sim. Eu não lembro de alguém fazendo exatamente isso. Pode fazer. Detetores de gases, por exemplo, você faz isso. Você faz exatamente isso. É possível fazer isso. Perdão? Não necessariamente, mas facilita bastante se for em transmissão. Na verdade, já teve um experimento que o pessoal fez, se eu não me engano, foi de um usuário em colaboração com o pessoal daqui, que eles desenvolveram um reatorzinho lá que media tanto resistividade. É possível e acho que o usuário tem alguma coisa para fazer isso. Pode escrever a proposta então. Da escola e mandar. Boa ideia. Mais perguntas? Tem 2 comentários. Tem uma característica de um laboratório como esse, um laboratório nacional, que tem experimento que nunca foi feito e que ainda não é possível, mas a gente pode tornar possível. Então, muita coisa não dá para fazer hoje, mas a gente desenvolve instrumentação para isso, e isso é uma das características do LNLS, uma forte colaboração com a comunidade de usuários para desenvolver novos instrumentos, né? Então a gente tem toda uma equipe de instrumentação científica também que apoia, e que desenvolve junto com os pesquisadores, os engenheiros da casa. Então isso é uma coisa importante vocês saberem. Podem pensar lá grande e imaginar coisas que não existem, né? Ele vai dizer o que é que já tem e o que é que pode ser feito. Mas entra na proposta padrão, mas sempre é bom conversar com o coordenador antes. Então depende do que você quer fazer. A quantidade pode ser muito pequena, você faz experimentos com pressão, e a quantidade é micrograma. Eu posso fazer com uma membrana tradicional, vou usar da ordem 20 mg no máximo. Aí vai depender do forma que vai medir, mas pode variar, pode ser bem pouco. Mais perguntas? Também uma. As propriedades, o que sondar, o que é possível estudar. Eu acho que, não sei se vocês vão comentar, talvez na próxima aula, sobre regras de seleção. É que você, na espectroscopia, você define o estado inicial, de maneira muito bem definida, mas esse estado inicial, por exemplo, um S ou 2P, ele vai definir o estado final que você vai sondar. Então, em caso de propriedades magnéticas, estados 3D, 4F, enfim. As regras de seleção estão lá para selecionar também o estado final e sondar propriedades diferentes em função desse estado final. Ele roubou metade da minha pergunta, mas eu vou fazer de novo. É relacionado. Já faz a pergunta e já responde, né? Você mostrou lá no começo, você define os seus elétrons com 4 números quânticos. E todos os espectros a gente vê em função da energia. Então a gente está definindo bem
um dos números quânticos. A gente consegue fazer espectroscopia sondando os outros números quânticos dos elétrons? Sondar o spin? Eu posso definir a minha onda antes? Não, sim, pra que nem eu ter te uma falei. mudança? Que nem, por exemplo, se eu vou dar magnetismo, eu posso estar com luz, não, a luz já está polarizada, então eu vou ter um momento angular na minha luz, eu vou escolher o tipo de spin. Então a gente vai falar lá que a gente faz de fluidismo magnético. Então eu escolho só provar spin up ou só provar spin down. Então eu estou escolhendo, estou selecionando um novo tipo. Você vai mostrar depois lá no RIC, vai mostrar, vou ver o momento também do que sai. Está provando de alguma forma isso também. Se eu provasse esses orbitais, esses níveis de energia com uma amostra excitada no nível eletrônico, por exemplo, no nível UV, eu teria uma diferença, certo? Nessas absorções ou não? Já existe alguma coisa nesse sentido? Está dizendo que você vai de alguma forma já excitar de alguma forma e fazer a absorção depois da excitação. Já você vai colocar uma outra sonda de prova. Isso. Vai excitar e vai medir de novo. Por exemplo, eu poderia excitar com UV e fazer a prova com raio-x. Sim, com certeza você pode fazer isso. E aí você vai mudar um pouco a distribuição de níveis lá e vai mudar esse espectro. Sim, mas acho que você tem vários experimentos que você faz isso. A gente Quer pode... dar um exemplo? Então, um exemplo, por exemplo, é um experimento de pump and probe. E aí você usa um laser na região do visível, por exemplo, 809 ou alguma coisa assim, que você casa a energia desse visível com a excitação de uma molécula, por exemplo. E aí você joga esse laser na sua molécula, você excita ela, e aí você sincroniza essa excitação do laser com o pulso de raio-x que chega lá. E aí você mede um chance ou da molécula excitada ou da molécula não excitada. E aí você tira a diferença. E aí você vê uma informação da estrutura eletrônica entre o estado excitado pelo laser de visível ou não excitado. Assim, tem outros experimentos também de Shell, que é X-ray Excited Optical Luminescence. Também o pessoal faz coisas similares para ver tempo de vida de decaimento, por exemplo. Tem vários experimentos que você faz a excitação e aí depois sonda com raio-x, ou alguns outros, por exemplo, um experimento de luminescência que a gente faz para calibrar, para ver a luminescência de rubi. Normalmente se faz a excitação com um laser visível. Você excita um estado óptico lá do rubi com laser visível. Só que esse mesmo estado você também pode excitar com raio-x. E aí tem umas diferenças de banda. Dependendo da propriedade, da condição que o rubi está lá, ele vai ser excitado com alguns comprimentos de onda, sendo visível ou no ultravioleta, mas em outras condições você só consegue com raio-x. Então, tanto excitação com raio-x e sondar com visível é possível, quanto excitação com visível e sondar com raio-x é possível e é bem comum. Domínio do tempo, a banda de absorção no domínio do tempo com os espaçamentos de tempo, de que grandeza é esse? Qual é o intervalo mínimo de tempo que vocês conseguem fazer excitação, quer dizer, absorção e aquisição desse dado? De que caso é esse dado? Dá para fazer a espectroscopia com resolução temporal aqui. A gente tem a linha de Chas que permite fazer isso. Você consegue adquirir espectros completos da ordem de alguns milissegundos. Claro que dependendo da concentração da amostra, outras condições, você tem que aumentar um pouco, mas é dessa ordem de 5, 10, 15 milissegundos. Não, pico não. Hoje não, ainda não.
comentário sobre o que o Narciso falou, né, o Sheol, que é a emissão de luminescência citada por raio-x. Esses experimentos são feitos no domínio temporal de nanosegundos, dezenas a centenas de nanosegundos. Então você pode produzir a excitação, que é uma sonda que é o tamanho do pulso, né, de luz, que é da ordem de centenas de picosegundos, a largura do nosso pulso aqui, e estudar isso no domínio temporal na faixa de alguns nanosegundos até umas centenas de nanosegundos. Então mas isso são experimentos justamente que usa a estrutura temporal do feixe de elétrons e usa uma janela de tempo que tem que ser aberta no modo single bunch, hoje, né, aqui. Futuramente no Sirius provavelmente nós vamos ter uma possibilidade parecida, mas também tem a possibilidade de usar choppers. Com o chopper, se você tiver um chopper que possa variar a abertura temporal, você pode ajustar essa janela temporal como você quiser, né? Mas aí é sempre um experimento pump and probe. É diferente do que comentou a Daniela, que aí é um experimento contínuo, que você simplesmente segue uma reação química ou uma reação na sua amostra, mas de maneira, digamos, contínua, e vai depender mais da estatística e do seu detetor do que da estrutura temporal do feixe. Quem tinha uma pergunta por aqui? Pensando nisso de excitar primeiro e depois fazer um estudo, às vezes in situ, seria possível, por exemplo, eu tenho um material fotocrômico, aí você excita ele primeiro com a luz ultravioleta, visível, depois estudar essa volta e tal. Por exemplo, lá das lentes transition, né? Escurece após a excitação lá com o UV e depois esse movimento assim, de ida e volta. Sim, com Que certeza. acontece com a borda do elemento lá, o estado de excitação. É possível? Sim, com certeza. É basicamente o que estavam dizendo aqui. Vai excitar com uma radiação, vai ser de alguma forma, você vai conseguir estudar normal a espectroscopia. Vai ter uma segunda sonda de prova, vai estar excitando lá no começo. Tudo isso é possível. Você consegue estudar não só o estado fundamental da matéria, mas você estuda o estado excitado, e o mecanismo de decaimento do estado excitado para o estado fundamental é uma coisa que você pode sondar com aquelas técnicas que o Hélio mencionou. Mais uma? Olhando a programação de práticas, eu vi que tem uma prática que vai ser realizada, inclusive na qual me interessa, sobre multicamadas e filmes finos, né, de caracterização. E eu queria saber qual técnica, com certeza difração e tal, é possível realizar a difração em diversas camadas, mas digamos que eu teria alguma camada que tem uma espécie de agente biológico, como um anticorpo ou um DNA. Pelo fato de você estar analisando a profundidade e mexer com a intensidade da energia do feixe, existe uma faixa de segurança que se dá para trabalhar para que não seja danificada esse tipo de camada? A prática que a gente vai fazer vai ser de espalhamento e difração. Então não vai ser com a dependência em energia, mas a gente vai sondar, o Antônio pode falar melhor, inclusive amostras biológicas. Não vai ser, né, vai ter talvez aquela de Langmuir e Blodgett, a gente possa colocar, né? Filmes finos de amostra biológica, que o Antônio vai falar amanhã de manhã sobre isso. Mas não é com a variação de energia. Para amostras biológicas, como geralmente você está falando de elementos leves, daí você tem que pensar em espectroscopia de baixa energia. Então, linhas de raio-x moles. Mas tem bastante coisa que tem sido feita na PGM. E aí você tem uma resolução
em profundidade, que se eu entendi bem a sua questão, que pode ser dada pela forma de detecção também. Vocês... A minha pergunta era mais acerca assim, de que seria possível fazer uma detecção layer by layer, sem que seja danificada essas camadas, e sendo que uma delas seja uma camada biológica. A gente pode estudar isso por espalhamento e a gente faz isso. Por absorção, não sei... daí dá para fazer algumas coisas, mas aí tem que pensar bem. Eu não acho que dano por radiação seria um problema em princípio. Esses OLED, Organic LED. É possível fazer. Depende da informação que você quer tirar. Se você quer tirar em estrutura, ou você quer saber qual é a composição de cada uma dessas camadas, você pode combinar experimentos de espalhamento, experimentos de espalhamento em diferentes energias e tirar essas informações. Mais perguntas? Alguém tinha uma pergunta pro lado de cá? Pedro? Ninguém mais? Todo mundo com fome. Ah, tem ali. Na prática, qual é a máxima energia que a gente consegue aqui nas linhas no VX e como isso vai mudar lá no Sirius? Hoje, a gente mais alta energia, a linha XDS, a gente em princípio consegue medir até 30 keV. Vai ter poucos fótons lá em 30 keV, mas a gente consegue. No Sirius, qual vai ser a máxima energia? 120, mais ou menos 120 keV. Não é uma espectroscopia. É que a gente vai ter quase nada com borda acima de... Depois de 30, acho que as bordas vão ser só muito exatas, depois de querer ver alguma coisa. Então, hoje a gente consegue cobrir, acho que boa parte dos elementos do telescópio, a gente consegue cobrir quase tudo para a espectroscopia. Acima de 25 keV, você tem outros elementos que você vai sondar a borda K. Mas, mesmo os elementos pesados, por exemplo, os actinídeos, que são bem pesados, você na faixa de abaixo de 25 keV você tem as bordas L. As bordas K vão estar mais na região de 100, 100 e poucos keV, ou raro também na faixa de 80 keV. Só que você consegue acessar esses elementos com as bordas, com as outras bordas, com as bordas L, que vai lhe dar informações equivalentes. Então, para a espectroscopia, no fim das contas, a necessidade de faixa de energia acima de 25 keV é mais limitada. Tem alguns casos que é útil, provavelmente os elementos 4D é útil e até 30, 40, mas digamos que acima de 50 keV é muito, muito, muito limitado a informação adicional que você conseguiria. Bom, se ninguém tem mais perguntas, a Ana tem uns anúncios aqui para a nossa visita de hoje.